são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca frente a uma declaração de fé e também perante a inconstância humana. Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é para eles. E Pedro,
movido pelo Espírito Santo, responde em nome da comunidade: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro é iluminado pelo Espírito Santo. E Jesus então o elogia, dizendo que ele é a pedra sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Mas logo em seguida, o mesmo Pedro, que foi elogiado pelo Senhor e tido como pedra, como fundamento, agora, ao negar o sofrimento e a morte de Jesus, por meio do qual ele salvaria a humanidade, depois também de ressuscitar, é repreendido por Jesus. Pedro, que é tido como pedra de fundamento, agora se torna pedra de tropeço. É a inconstância humana representada pelo apóstolo Pedro, a nossa inconstância. Por vezes a mesma boca que louva a Deus, que fala de Deus, é também a boca que pode falar mal dos outros, ou maldizer e reclamar por tantas coisas que nos acontecem. Pedro representa com os demais seguidores de Jesus a cada um de nós. É sim um homem de fé, mas também a sua fé necessita de purificação, porque ele é instável como ser humano. Então Deus age sim pela graça do Espírito Santo em Pedro, mas Pedro, quando começa a querer que o mestre faça e haja da forma que o discípulo pensa, nesse momento Pedro erra feio, porque ele está se colocando à frente do Senhor. Jesus, ao dizer, sai daqui, Satanás, ou numa outra tradução mais próxima dos textos sagrados, vai para trás, Satanás, vai de retro, Satanás, né? Está dizendo para Pedro, passa para trás de mim, porque Pedro não pode agir como o opositor de Jesus, como o maligno, que não quer a salvação e portanto semeia engano e confusão. Pedro tem que ser colocado atrás de Jesus, porque quem é o mestre é o Senhor que está à frente. E Pedro, por sua vez, tem que ser seguidor, imitador. Pedro, mais tarde, iluminado pelo Espírito Santo, vai compreender tudo isso, a ponto de também sofrer por Jesus, morrer numa cruz como ele, acreditando vivamente na ressurreição, porque o Senhor fala que passaria pela dor e sofrimento, pela morte, mas ressuscitaria, uma promessa de esperança. E nessa promessa que nós nos firmamos, no próprio Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui rezando pelos nossos entes queridos, porque sabemos que a morte não é o ponto final. A morte é sim esta ponte que nos leva para o outro lado, para a vida sem fim, para o dia eterno, que é justamente o paraíso. Pedro, na sua inconstância nesta terra, no seu impulso, muitas das vezes criou um plano que era seu, dentro das suas ideias, e não daquilo que era projeto de Deus. Por isso que Jesus o corrige dizendo, Pedro, tu pensas como os homens e não pensas as coisas de Deus. Também nós, amados irmãos, por mais que sejamos pessoas que busquem a Deus, às vezes nós temos a tendência de pensar de maneira meramente humana.
Isso porque, por vezes, nós confundimos a fé com os sentimentos. Os sentimentos, eles vêm, mas eles também vão. A emoção, ela é até mais curta que o sentimento, né? Ela vem, às vezes, com muito mais força, mas também ela passa, né? E tem muita gente hoje em dia que confunde a fé com a emoção e com o sentimento. Sentimento e emoção são passageiros. A fé deve ter constância. Então, independentemente da maneira como eu me sinta, a gente oscila, não é? E principalmente quando se vive o luto. Tem uma oscilação de um misto de sentimentos e emoções que podem visitar a pessoa, às vezes, no mesmo dia. A fé não é assim, porque a fé não é sentir. A fé é mais do que isso. A fé é aderir a Jesus Cristo. A fé é confiar no Senhor. A fé é se comprometer com Ele. Pedro entende isso depois à luz do Espírito Santo. Mas mesmo antes de compreender por completo o plano de Deus, porque nós que já sabemos o Evangelho do início ao fim, sabemos o que significa a ressurreição. Pedro e os discípulos ainda não haviam se atentado com clareza no que consistia ressuscitar dos mortos. Num constante aprendizado, eles vão se deixando moldar por Jesus. E nós, mesmo tendo o conhecimento da palavra e da doutrina, por vezes oscilamos. Nós queremos que a fé fundamentada em Jesus Cristo, que nos mostra também Pedro como sinal de comunhão com Deus, porque ele foi visitado pelo Espírito Santo para dizer: tu és o Filho do Deus vivo, e também repleto do Espírito Santo, depois entregou a sua vida. Pedro nos ensina que, mesmo nas nossas inconstâncias e limites, nós devemos seguir pela fé, olhando para o Senhor. Pedro imita o Senhor quando se abandona totalmente e finalmente na cruz. Nós queremos também cada dia mais assimilar o jeito de ser o Mestre, do Mestre, para que nós enxergamos a sua verdadeira identidade como Filho de Deus, sabendo que por meio dele nos tornamos também filhos e queremos ser pessoas perseverantes na fé que está firmada no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.